Então, gente, dando sequência aqui na aula, né? Aula de poderes, né? Paramos aqui em poder de polícia e vamos dar sequência à aula aqui, né? Então tá aqui, né? Poder de polícia. O poder de polícia é um mecanismo de frenagem de que dispõe a administração. Então, o poder de polícia é um mecanismo de frenagem que dispõe o que? A administração, para limitar e conter condutas abusivas ou nocivas à comunidade. Tá aqui, né? Poder de polícia, vou botar o marca-texto, né? É um mecanismo de frenagem que dispõe a administração pública para quê? Para limitar e conter condutas abusivas ou nocivas à comunidade. Então, nesse contexto, à vista do princípio da legalidade, as restrições e obrigações impostas pela administração deverão estar sempre o quê? Delimitadas pela lei. Então está aqui, o poder de polícia é um mecanismo de frenagem que dispõe a administração para limitar e conter o quê? Condutas abusivas ou nocivas à comunidade. Nesse contexto, à vista do princípio da legalidade, as restrições e obrigações impostas pela administração deverão estar sempre delimitadas pela lei. O poder de polícia manifesta-se por meio de limitações administrativas. Ele se manifesta por meio de limitações administrativas, estatais aos interesses privados, o que caracteriza uma atividade estatal restritiva de quê? De liberdade, interesses e direitos em prol da sociedade. O fundamento do poder de polícia é o princípio da predominância do interesse público sobre o particular. Então tá aí, né? O princípio do poder de polícia, né? É a predominância do interesse público sobre o particular, que coloca a administração em posição de quê? De supremacia sobre os administrados, em supremacia sobre o particular. Então, o fundamento do poder de polícia é o princípio da predominância de quê? Do interesse público sobre o particular, que coloca a administração em posição de supremacia sobre os administrados, os particulares. A finalidade, aqui a finalidade do poder de polícia, é a manutenção da ordem pública e a tutela do interesse público. Tá aí, né? A finalidade do poder de polícia é a manutenção da ordem pública, como também a tutela do interesse público. A atividade estatal de policiamento pode ser colocada em duas grandes variáveis. Então, a atividade estatal de policiamento ela pode ser colocada em duas grandes variáveis. A polícia administrativa ou extensiva, cuja finalidade e missão constitucional é o quê? É a prevenção do crime ou de atos antissociais. Então, a polícia administrativa ou ostensiva, cuja finalidade e missão constitucional é a prevenção do crime ou de atos antissociais, isto é, deve realizar atividades tendentes a impedir que o crime aconteça ou que não aflorem condutas danosas, que é uma espécie de atividade eminentemente preventiva. É uma espécie de atividade eminentemente preventiva, né? Uma ostensiva, né? Que vai prever, né, aquela atividade criminosa, disseminada por toda a administração pública. No aspecto criminal, pelas polícias militares. Então, a polícia militar, ela faz a polícia ostensiva, né? É a polícia administrativa. E temos a polícia judiciária, ou repressiva, né? Que é aquela polícia de investigação. O crime já ocorreu, aí entra a polícia judiciária, a polícia repressiva, que atua o quê? A posteriori, né? Ela atua a posteriori. Depois de ocorrido o quê? A infração penal. Depois que ocorreu a infração penal, entra a polícia judiciária ou repressiva. Quando então instaura o inquérito policial ou o termo circunstanciado, de acordo com a Lei 9.099, para determinar a comprovação do crime, a materialidade e a sua respectiva autoria, quem praticou. Tal atividade destina-se à responsabilização penal do indivíduo na sistemática jurídica atual e exercida no âmbito da União pela Polícia Federal, nos estados pela Polícia Civil, Federal e municípios. Assim, as polícias militares devem exercer o policiamento ostensivo, a preservação da ordem, a defesa civil, e só podem investigar crimes militares praticados por seus integrantes.
A extensão do poder de polícia hoje é muito ampla. A extensão do poder de polícia hoje é muito ampla, abrangendo desde a proteção à moral e aos bons costumes. Então, ela abrange a proteção à moral como aos bons costumes, a preservação da saúde pública, do meio ambiente, etc. Os limites do poder de polícia administrativas são fixados pelo interesse público, em harmonia com os direitos fundamentais do indivíduo, assegurados na Constituição Federal. Então, os limites do poder de polícia são fixados pelo interesse público em harmonia com os direitos fundamentais do indivíduo, assegurados na Constituição Federal. Poder de polícia é o poder que a administração tem de restringir. Então, é o poder que a administração tem de restringir o quê? O exercício de liberdades individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade privada, sempre para adequá-los ao interesse público. Então, o poder de polícia sempre vai ser em prol de quê? Da sociedade, do interesse público, né? Mesmo que tenha que restringir a liberdade individual. É uma atividade tipicamente administrativa e aplica-se a todos os particulares, sem necessidade de demonstração de qualquer vínculo de natureza especial. É uma atividade tipicamente administrativa, né? E aplica-se a todos os particulares, sem necessidade de quê? De demonstração de qualquer vínculo de natureza especial. A polícia administrativa ela pode ser preventiva e repressiva e fiscalizadora. Preventiva nós vimos lá, né? Que é a função da PM. Repressiva, nós temos lá a civil, que é a fiscalizadora, né? Vejamos, a preventiva, quando trata de disposições genéricas e abstratas, como, por exemplo, as portarias e regulamentos que se materializam nos atos que disciplinam o horário para o funcionamento de determinado estabelecimento. Então, a polícia administrativa ela pode ser preventiva, repressiva e fiscalizadora. Então, preventiva, quando trata de disposições genéricas e abstratas, como, por exemplo, as portarias e regulamentos que se materializam nos atos que disciplinam o horário para o funcionamento de determinado estabelecimento. Como hoje na pandemia, né? Tá aí, né? Várias portarias fazendo com que os estabelecimentos abram e fechem em determinado horário. Proíbem desmatar áreas de proteção ambiental, soltar balões e entre outros. É o poder de polícia preventiva. Preventiva, prevenção da Covid-19, né? E repressiva. Ao praticar atos específicos, observando sempre o que? A obediência à lei e aos regulamentos, como, por exemplo, dissolver passeatas tumultuosas, né? Dissolver passeatas tumultuosas. A gente tem um exemplo da Covid-19 aí, né? De dissolver o quê? A aglomeração, né? Então temos a repressiva, dissolver a aglomeração. Apreender revistas pornográficas, entre outros. E nós temos também a fiscalizadora, né? Quando previne eventuais lesões, como, por exemplo, a vistoria de veículos, fiscalização de pesos e medidas, entre outros. Então, vistoria de veículos, nós temos aí a fiscalizadora. Temos aqui, né, a polícia administrativa versus a polícia judiciária. Nós vimos que a polícia administrativa é aquela ostensiva da PM, a polícia judiciária é aquela repressiva da polícia civil, né, que o crime já aconteceu. E a administrativa é para evitar. Polícia judiciária visa o quê? A prevenção, né? É a repressão à prática de ilícitos criminais. Visa a prevenção, é a repressão à prática de ilícitos criminais. E que tem seu estudo situado nas disciplinas de direito processual penal, incidido sobre pessoas. Já a polícia administrativa, estabelecida no artigo 78 do CTN, incide sobre bens e direitos, condicionando a busca pelo interesse da coletividade. Já a polícia administrativa ela incide sobre bens e direitos, condicionando, né, a busca pelo interesse da coletividade. Então, a polícia administrativa ela incide sobre bens e direitos, os direitos fundamentais, né, condicionando a busca pelo interesse, né, pelo bem da coletividade, da sociedade. Discricionariedade e vinculação dos atos do poder de polícia. Então, tanto a discricionariedade quanto a vinculação dos atos do poder de polícia. A doutrina tradicional entende que uma das características ou atributos do poder de polícia é a discricionariedade.
Então, a doutrina tradicional, né, entende que uma das características, dos atributos, né, do poder de polícia é o quê? É a discricionariedade, que tem uma certa margem de liberdade. Entretanto, o poder de polícia não será sempre o quê? Discricionário. Haja visto que a possibilidade de previsão legal de atos vinculados decorrente do exercício do poder de polícia. O poder de polícia não é sempre o quê? Discricionário. Há possibilidade de previsão legal de atos vinculados. Natureza dos atos de poder de polícia. É só a natureza dos atos. A doutrina tradicional costumava apontar o poder de polícia como um poder negativo. Então, a doutrina costumava apontar o poder como poder negativo. Haja vista o fato de que os atos decorrentes dessa atividade encerram a exigência de abstenções a particulares. Por quê? Porque encerram o quê? Exigência de abstenções a particulares. Com efeito, os atos de polícia, como regra, estabelecem obrigações de não fazer ou tolerar. Os atos de polícia, como regra, estabelecem obrigações de não fazer ou tolerar. Porém, modernamente, vem se admitindo atos positivos, decorrentes do poder de polícia, né? Ou seja, em determinadas situações com previsão legal expressa, o poder público determina obrigações de fazer aos particulares, em decorrência dos atos de polícia. Delegação dos atos de polícia. Então, será que pode ser delegado o ato de polícia? Então, está aqui. É pacífico o entendimento. Então, é pacificado já o entendimento de que os atos que se manifestam em expressão do poder público, como a polícia administrativa, não podem, aqui, não podem ser delegados. Então, está aqui, né? Já está o quê? Pacificado, né? Já está pacificado que não podem ser delegados. Então, está aqui. É um entendimento pacificado que o poder de polícia administrativa não pode ser delegados, porque ofenderiam o equilíbrio entre os particulares em geral e colocariam em risco a sociedade, porque ofenderiam o equilíbrio entre os particulares em geral e colocaria em risco a ordem social. Ofenderia o equilíbrio entre os particulares em geral e colocaria em risco a ordem social. Contudo, parte da doutrina admite a delegação em situações específicas. Certos atos materiais que precedem a atos jurídicos de polícia podem ser praticados por particulares, por delegação ou simples contrato de prestação de serviços. Nesse caso, não seria delegado os atos de polícia em si, mas tão somente atividades materiais de execução. Desta forma, a delegação do poder de polícia em si é proibida. Permite-se apenas a delegação da execução. Então, parte da doutrina admite delegações em situações específicas. Certos atos materiais que precedem atos jurídicos de polícias podem ser praticados por particulares, por delegação ou simples contrato de prestação de serviço. Nesses casos, não seriam delegados os atos de polícia em si, mas tão somente as atividades materiais de execução. Dessa forma, a delegação do poder de polícia em si é proibida. Permite-se apenas a delegação da execução. Ciclos de polícias e delegação. Ciclos de polícia e delegação. Considerando o poder de polícia parcialmente delegável, ele pode ser dividido em 4 ciclos. Ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia. Então, ordem de polícia decorre do atributo da imperatividade. A ordem de polícia decorre do atributo da imperatividade, impondo o quê? Restrições aos particulares. Independentemente de sua concordância. Por exemplo, isso nós temos requisitos exigidos pelo CTB para a obtenção da carteira de habilitação. Então, a ordem de polícia, decorrente do atributo da imperatividade, impondo restrições aos particulares, independentemente de sua concordância. Só pode dirigir, né? Com o quê? Com a habilitação. Consentimento de polícia,
presente quando a lei autoriza o exercício de determinada atividade, condicionada à aceitabilidade estatal. Então, o consentimento de polícia presente quando a lei autoriza o exercício de determinada atividade, condicionada à aceitabilidade estatal. Então, tem uma condição, né, que vai aceitar essa estatal. Temos aqui as autorizações e licenças, emissão de carteira, emissão de certificado de vistoria pelo Detran. E a fiscalização de polícia, né? Fiscalização de polícia decorre da possibilidade conferida ao ente estatal de controlar as atividades submetidas ao poder de polícia a fim de verificar seu cumprimento. Efetiva fiscalização que os particulares sofrem pela Guarda Municipal, pelos radares eletrônicos. Então, tá aqui os radares eletrônicos, é uma forma de fiscalização de polícia, né? Também pela Guarda Municipal. Então, decorre da possibilidade conferida ao ente estatal de controlar as atividades submetidas ao poder de polícia a fim de verificar o seu cumprimento. E a sanção de polícia, né? A sanção, já estamos ali, né? Aplicar uma sanção, né? É a aplicação da penalidade de sanção em situações em que se verifica o descumprimento de normas impostas pelo poder público, como multas, embargo de obras, reboque de carros, sanção de polícia. Nesta divisão, o segundo e o terceiro ciclo seriam o quê? Delegáveis. Então tá aqui, né? O segundo e o terceiro. O segundo e o terceiro, tá aqui, né? A fiscalização de polícia, né? Que é o quê? A Guarda Municipal e os radares eletrônicos, eles podem ser o quê? Delegáveis. Delegáveis. Bem como o quê? O segundo, né? Que é o consentimento de polícia, né? Quando a lei o que autoriza, né, o exercício de determinada atividade condicionada à aceitabilidade estatal, que é autorizações de licenças, emissão de carteira. Então aqui também o que? Exerce o que? Temos a delegação. A delegação. Eu sei que você entendeu o que é delegação aqui porque eu falei, né? Então vamos lá. Sanção de polícia, né? Está aqui a sanção. Nessa divisão, o segundo e terceiro seriam delegáveis por estarem ligados ao poder de gestão do Estado. Por estarem ligados ao poder de gestão do Estado. Já o quê? Já o primeiro e o quarto seriam o quê? Indelegáveis, por retratarem atividades de imposição do Estado. Então aqui é uma imposição do Estado, ele é indelegável. Como o primeiro também, a ordem de polícia, né? Requisitos exigidos pelo CTB, é indelegável, por quê? Por restar em uma atividade de imposição do Estado. Atenção! A multa tem caráter de penalidade administrativa. A multa ela tem caráter de penalidade administrativa, podendo ser escrita em dívida ativa e executada pela via do devido processo legal. Então, a multa tem um caráter de penalidade administrativa, podendo ser escrita em dívida ativa e executada pela via do devido processo legal. Atributos do poder de polícia e divergências doutrinárias. Temos aqui os atributos do poder de polícia, né? E as suas divergências doutrinárias, né? Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, denomina o que? As características do poder de polícia no lugar de atributos. Então, características do poder de polícia e atributos é a mesma coisa. Para Eli Lopes e Di Pietro, denomina-se atributos e divide-se em discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Raciocínio adotado nesta obra. Então nós temos aqui, né, a doutrina seguida por quem? Por Eli Lopes de Meireles e o Di Pietro, que dividem os atributos em quem? Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Então vamos ver aí o primeiro dele, né? Discricionariedade. Temos aqui a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Discricionariedade é uma liberdade estabelecida em lei ao administrador, né? Então você sabe que é discricionário, tem uma certa liberdade, né? Em lei ao administrado para decidir perante o caso concreto
e só pode ser reconhecida como atributo do poder de polícia quando este for entendido em sentido amplo. A autoexecutoriedade é a administração exercendo as próprias decisões sem interferência do poder judiciário. Então, a administração ela exerce suas próprias decisões sem interferência do poder judiciário. Autoexecutoriedade. Então, a administração pode rever seus atos, caso estejam ilegais. Então, está aqui, figura do contraditório diferido. Tal atributo apenas existe quando há lei permitindo ou em situações urgentes. E coercibilidade, torna o ato obrigatório. Torna aquele ato obrigatório, devendo ser obedecido independentemente da vontade do administrado, caso em que a administração pode usar meios indiretos de coerção para cumprir a determinação. São inseparáveis a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Então, a coercibilidade torna o ato obrigatório, devendo ser obedecidos independentemente da vontade do administrado, caso em que a administração pode usar de meios indiretos de coerção para cumprir a determinação. São inseparáveis a autoexecutoriedade e a coercibilidade. Então, gente, prescrição das sanções de polícia vai ficar para o próximo capítulo. Para você que gostou, deixe seu like, não sai daí não. Só tomar uma água e volto já.